Olá, sejam bem-vindos ao sexto vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético, baseado nos ensinamentos de Kryon canalizados por Lee Carroll. E hoje nós estaremos abordando alguns assuntos bem interessantes que dizem respeito ao Akasha, registros akáshicos e aquilo que Kryon chama de 3 partes do ser humano, né? Óbvio que existem mais partes da alma humana como um todo, que nós estaremos abordando mais adiante, mas as 3 partes associadas são o eu superior, a consciência humana e a inteligência inata. E eu trago sempre uma história aqui para começar, né? Então, não sei se essa história é verdadeira ou não é, né, mas dizem que sim, que tem registros dessa história. Então, conta-se lá que 2 crianças, né, elas estavam patinando naqueles lagos congelados, sabe, do frio, na Alemanha, né? E era uma tarde meio nublada, fria, né, e as crianças estavam ali patinando, brincando, totalmente despreocupadas. De repente, o gelo quebrou e uma delas caiu, né? E no caso, geralmente, né, aquilo, às vezes o gelo fecha, né, e a criança fica lá embaixo. E uma fenda se formou ali. E a outra, vendo o amiguinho preso, né, começou a golpear, dar e dar e dar no gelo com os patins, né, e conseguiu quebrar, né, aquele gelo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram, eles viram o que tinha acontecido. E aí eles perguntaram para a criança, né, porque a criança era fraca, não era forte assim, esteticamente falando, e, né, de volume muscular ou algo nesse sentido. Como é que tu conseguiu fazer isso? Como é que tu conseguiu quebrar o gelo? É impossível que tu tenha feito isso sendo tão pequeno e com essas mãos tão frágeis, né? E nesse instante, justamente, né, o Albert Einstein passava pelo local e ele comentou: eu sei como ele conseguiu. Né? E todos perguntaram que estava ali, tá, tu pode dizer como ele conseguiu então? É simples, respondeu ele, né? Não tinha ninguém ao seu redor para dizer que ele não seria capaz. É interessante isso, né? Como o ser humano, e a gente tem registros também de mães que levantam carros para salvar crianças, né? É impressionante como o ser humano se supera quando não tem a limitação da própria consciência, não tem a limitação da mente ou até mesmo dos outros, dizendo o que é possível e não é possível. E aqui está a essência da energia de hoje, e é o que a gente vai estar falando a respeito do acesso ao nosso Akasha, do acesso também à nossa inteligência ou sabedoria inata. Então fiquem com a vinheta e a gente volta já já. Vamos começar então abordando o assunto do Akasha, né? Que é uma sutil, supersensível essência espiritual que preenche e penetra todo o espaço, né? Alguns traduzem como o éter, né? O céu luminoso, o espaço, né? Mas ela é uma palavra em sânscrito que significa a substância primária, né? Algo já associado a uma matéria, mas mais sutil também, de onde todas as coisas são formadas. É o primeiro estágio de cristalização do infinito, do espírito, né? Então esse Akasha, ele tem a substância primordial, né, que é sutil e é tão sensível à mínima vibração desse éter, né, que qualquer lugar do universo registra, né, uma expressão sobre ele. E esse mesmo Akasha, sendo uma palavra em sânscrito, os registros akáshicos também estão associados, né, citados em vários textos sagrados, estão associados a esse Akasha. Esse registro akáshico é um arquivo pessoal de tudo que uma pessoa já experimentou, uma alma já experimentou ao longo de todas as suas vidas. E tem a ver com aquilo que aconteceu no que chamamos linearmente de passado, de presente e potencial de futuro também. Por quê? Porque no tempo espiritual ele é um tempo circular.
e não linear. Passado, presente e futuro estão todos ocorrendo no aqui e agora. Então pensem numa biblioteca viva, com tudo o que aconteceu com todos os seres humanos em todas as vidas do planeta. Então pensem nos registros de cada alma, como tem existido vida a vida, né? Então pensem, quando tem uma encarnação humana, tem uma manifestação específica, fica um registro específico nessa planta da alma, na blueprint da alma, né? Então, também, ao mesmo tempo, esse imprint, esse registro está em cada célula, está no nosso DNA também. E a partir do momento que uma pessoa consegue acessar e abrir esses registros akáshicos, né, ela começa a acessar essas informações e essas energias, que não necessariamente estão armazenadas de uma forma linear, é muito mais como algo conceitual. Então pode ter acesso a potencialidades. Então esse akasha, ele pode ser definido como uma energia que representa tudo o que há. O akasha pessoal é uma energia profunda que vem contigo mesmo, em cada célula, né? Os detalhes de outra vida que pode ter vivido, que podem estar conscientes ou não, mas todas as experiências estão aqui agora, elas estão presentes no campo, elas estão escondidas no akasha pessoal. Então esse registro akáshico, ele não empurra essas coisas lineares no cérebro. E, é porque eu fui X em tal encarnação, porque eu fui Cleópatra não sei quando, não tem nada a ver com isso. Não há nomes, não há lugares, datas e informações específicas, é muito mais com conceitos espirituais, símbolos, experiências, conceitos experienciais e emocionais. Transcende um pouco essa linearidade. É claro que algumas pessoas que têm acesso, dependendo do seu nível consciencial, atribuem uma linearidade, mas é muito mais um conceito, uma energia, né? Então, dentro da própria informação akáshica, estão muito dos atributos emocionais. Tudo aquilo unfinished business, né? Os negócios inacabados relativos a lições de vida, a informação de grupo kármico ao longo de várias vidas, todo o crescimento espiritual. Então pensem na linguagem atual de um registro quântico de tudo que se fez, juntamente com os potenciais de tudo que está por vir. É incrível o que a gente pode acessar. Então, tem talentos, tem habilidades ocultas, né? Então, pensa em todas aquelas vidas de sabedoria que tu tiveste, de conhecimento, de aprendizado espiritual. O Akasha, ele é uma mina de ouro, né? E é justamente o que Kryon traz nesse momento planetário, esperando para que nós abramos a porta e acessamos, e podemos acessar esses registros akáshicos. E um termo que é muito utilizado hoje em dia, que é acuidade akáshica, que se refere às lembranças akáshicas específicas do que são mantidos e armazenados no pessoal. Então é uma precisão da lembrança akáshica que está acontecendo nessa nova energia, que antes era mais difícil. Eu posso trazer aqui para vocês algumas experiências, né? Eu sei que talvez não sejam as mais populares, né, no movimento Nova Era, ou naquilo que hoje em dia tem muitos memes brincando, né, no hashtag Gratiluz, na espiritualidade de Instagram, que é justamente, né, a espiritualidade fácil, né, aquela espiritualidade mais superficial, de uma brincadeira, é quase um auto-engano, né, que se utiliza, mas enfim, cada pessoa no seu processo, no seu momento. E eu me coloco também, que acredito que eu tenha já vivido esse momento, e principalmente associado também à experiência pessoal de leitura de registros akáshicos, e coloco aqui de novo experiência pessoal, experiência de vários clientes que fizeram, me trouxeram, mostraram, entre outros buscadores espirituais. Então não se tem dúvida que muitas pessoas que se trabalham têm um acesso, né, a esses registros, e mesmo tendo esses acessos aos registros pessoais não ficam
trazendo ou falando coisas para os outros, ou até mesmo fazendo previsões de futuro, né? Porque sabem que é algo muito delicado e que tem uma consequência muito forte, kármica, dependendo do que é trazido para as outras pessoas. E hoje a gente vê nesses movimentos que tem, né, uma pessoa, eu já fiz isso também, cursos de um final de semana de leitura de registros akáshicos, aí começa a fazer leituras para as pessoas com o seu nível de consciência. Isso não quer dizer que não tenham pessoas que acessam e a pessoa precisa se lapidar muito para que essa mensagem realmente seja passada, né, de uma forma com integridade, mas tem muitos cuidados que se tem que ter antes de procurar alguma pessoa que trabalhe com isso, ou até mesmo começar a tentar transmitir para as outras pessoas informações nesse sentido. Então, tem o nível de evolução dessa pessoa que está passando, tem as projeções pessoais que influenciam, né, aquilo que está sendo visto. Eu mesmo fiz leituras com diversas pessoas que traziam coisas pessoais para as leituras. Geralmente a pessoa que está buscando a leitura, ela está numa insegurança, sem saber o que fazer, então ela já está numa energia do medo, então isso abre canal para energias também associadas a controle, a medo, né? Então tem um acesso a mais energias espirituais, mas ao mesmo tempo aquele negócio, passa boi, passa boiada. Quem sabe qual é a integridade dessa energia que está se conectando? Quem sabe a integridade da entidade que está se conectando? Então tem que ter muito cuidado, porque isso influencia as decisões e os potenciais de futuro da pessoa. Às vezes a pessoa ela escuta uma informação e acha que aquilo é verdade e começa a criar aquilo na vida dela, sendo que aquilo talvez não seja nem o potencial mais elevado. O próprio Kryon comenta que se tu fizeres talvez hoje uma leitura de registro akáshico, de algo pela manhã, talvez à tarde faça outra leitura, já vai ser outra completamente diferente, porque os potenciais eles vão mudando, né? Eles vão se transformando. E hoje, né, querendo ou não, uma pessoa vai num final de semana, faz um curso de registro e sai dando de mensagens para a humanidade, de professores, mestres, entes queridos para os outros. Né? Sendo que elas, nem mesmo elas acessam a sua própria sabedoria, a sua própria infinitude, mas ditam as regras para as outras pessoas. Então tem que ter muito cuidado para entrar em contato com alguém realmente que faça isso. A pessoa tem que ser muita lapidação. E mesmo se vocês forem perceber, grandes mestres da humanidade não ficam dando mensagens do que o outro tem que fazer, não vai fazer, o que ela está passando, não está passando. É justamente a mensagem acessa essa sabedoria dentro de ti. Então o que está disponível para a gente é que nós diretamente acessemos essa sabedoria do Akasha. E é esse o convite que Kryon faz, que ele fala para fazer a pergunta internamente: querido espírito, o que eu preciso saber agora? Me fala, me mostra o que eu preciso saber agora. Não me traz um intermediário. Não existe algo mais próximo do infinito do que eu mesmo. Então eu não preciso de um intermediador, de algo assim para acessar o próprio infinito dentro de mim, por maior autoridade que seja. Porque mesmo assim vai passar por um outro filtro. E dependendo do filtro que passa, vai vir a informação mais ou menos distorcida. Então, o que eu peço aqui não é para que não façam, para negar que existe, mas simplesmente utilizem do discernimento para buscar se quiserem informação ou não, mas que aprofundem, se lapidem para justamente acessar essa informação da Akasha dentro de vocês mesmos. Enfim, fechando parênteses com a experiência pessoal, eu trago aqui outras partes que Kryon nos apresenta nas suas canalizações, ou 3 partes do ser humano que estão associadas ao Akasha. Eu não vou aqui aprofundar nisso, que vai ter outro vídeo mais à frente da alma humana revelada, que nós estaremos trabalhando mais com essas partes dos seres humanos, ou atributos dos seres humanos. Numa forma mais geral, Kryon divide, né, 9 partes da alma humana, tá? Em 3 partes de 3. E aqui nós vamos estar abordando as primeiras 3 partes, né, que tem um grupo humano, um grupo de almas e o grupo de Gaia. Aqui a gente vai estar falando do grupo humano,
tá? E esse primeiro grupo ele é o mais fácil de se compreender, tá? Que diz respeito ao quê? Ao nosso eu superior, à consciência humana e à inteligência ou sabedoria inata, tá? E eu estou trazendo essas três partes do ser humano porque elas atuam diretamente com o nosso akasha, os nossos registros akáshicos e a informação que está disponível, a energia que está disponível para que nós possamos minerar o akasha, puxar essa sabedoria para o aqui e agora. Então é justamente por isso que eu estou trazendo. Num primeiro momento, tá? Eu vou falar sobre o eu superior. Então, a humanidade como um todo, há um tempo, considerava, né, o ser humano que representa uma única energia, um único indivíduo. E a maioria dos seres humanos acredita que Deus é uma entidade separada, está lá longe, né? Então, isso faz parte, sim, da dualidade, tá? Mas outras pessoas também acreditam que podem se conectar com Deus por meio de uma série de intermediários, de revelações, de algo assim, tá? Mas muitos dos mestres, professores verdadeiramente iluminados do planeta, eles tinham e demonstravam essa profunda conexão com Deus. Muitas vezes eles eram até adorados como deuses depois de morrer, mas não era essa a intenção. A intenção justamente era de demonstrar que esse Deus justamente não era separado, era algo que estava dentro de si e que todos nós temos esse potencial de sermos mestres, de sermos professores. Então esses mestres nos mostraram que existem várias maneiras justamente de formar essa unidade com Deus. Então é nesse sentido que para o Espírito, para o Criador, para a fonte criativa, todos os sistemas espirituais eles são considerados como apropriados por aqueles que eles usam. E que o eu superior não é algo separado do ser humano. O eu superior é como se fosse, vamos colocar numa metáfora, a própria tubulação para se conectar com a divindade dentro de si. E isso que é difícil para o ser humano perceber, né? Mas isso demonstra que o próprio Deus é algo muito mais magnífico, inteligente, muito mais digno, né? Fazendo ainda parte de nós. Então é parte de um sistema do amor divino, né, que não é só individual, mas que faz parte de um todo maior que se comunica com todas as outras pessoas e que está disponível no DNA. Pensem nesse portal para se conectar com o infinito, né? Até mesmo o nosso próprio DNA. Então, o amor, né, a energia do amor, ele é essa ponte para o nosso eu superior. Por isso que é uma das lições de vida mais difíceis, porque a partir do momento que a gente aprende o amor infinito, o amor incondicional, a gente está se conectando com o eu superior, a gente está se conectando com Deus, né, com a faísca divina dentro da gente e automaticamente com o todo. Quando a gente começa a se conectar com o eu superior, tudo começa a se transformar na vida. Perceber a divindade dentro da gente, a divindade dentro dos outros, né? E a vida muda. É óbvio que a vida vai mudar. E a gente vai poder, óbvio, encarar essa realidade de outro jeito. Cryon fala pra gente que muitas pessoas ainda confundem um pouco o eu superior com a alma, né? Mas a descrição que ele dá é a seguinte, que no caso, né, a diferença entre os dois é que uma descreve o todo e o outro descreve uma parte. Então a alma, ela inclui todos os eus que existem. É a totalidade divina, que inclui também a presença eu sou, que cada um de nós tem no universo. A alma, ela é 100% divina. E ela é autêntica, a alma é perfeita, não se precisa fazer nada com a alma. A alma simplesmente é. A alma reside em vários lugares ao mesmo tempo, né? Há um pedaço da alma em cada célula do corpo. Impressa em cada camada do DNA, tem um selo energético ali. Na própria rede magnética do planeta também, para indicar que está aqui. Então a nossa alma sabe muito e é muito maior do que a gente pode imaginar. Ela é família, ela é amor. No caso do eu superior, então é a parte tua, ou minha, ou de nós, que
que está diretamente envolvida com a comunicação com Deus. É a parte que está conectada o tempo todo com aquilo que nós chamamos família. O eu superior cria as soluções para a encarnação no planeta, as sincronicidades, responde à iluminação, cria as mudanças no caminho, as sessões de planejamento. Então o eu superior, portanto, é um portal e é profundamente espiritual. Então é um portal para a parte sagrada maior. Facilita essa comunicação com Deus através do quê? Através de oração, meditação. É a chamada camada do eu sou. Então é esse tubo que conecta com o outro lado do véu, entre aspas, que é geralmente referido como Espírito Santo. Já a segunda parte, né, que Kryon traz para associar com a caixa é a consciência humana. Então, na psicologia, o termo consciência é geralmente utilizado, né, para um estado de consciência de interação com o ambiente, que incluem os processos cognitivos, pensamento, percepção, planejamento. Algum tempo atrás, alguns eram céticos até mesmo com relação à consciência, mas hoje já se está ultrapassado, né? Então, nesse contexto que Kryon está utilizando, a consciência humana é o que a gente usa todo dia para interagir com a nossa estrutura celular, para ver o vídeo, para estudar, para fazer o que for. E essa consciência humana ela é muito projetada para a nossa sobrevivência. E é justamente o que Kryon fala, quando a gente opera no modo sobrevivência, a gente está usando a consciência humana. Então o instinto justamente na consciência ele está ativado naquilo que a gente chama de luta ou fuga. É o que nos mantém vivo. E enquanto a gente está vivendo nesse modo de sobrevivência, a gente não está em contato com nossos aspectos multidimensionais. Se a gente limita a nossa realidade a essa consciência humana, a gente não está interagindo, né, com a nossa parte mais elevada, tá bom? Mas serve para alguma coisa, serve para a sobrevivência. Mas qual é o passo número 1, justamente, né, para a gente acessar essa parte multidimensional? É o que o Kryon fala. Sai da sobrevivência. Tá, e como é que se sai dessa sobrevivência? Número 1, através da intenção, né? Querido Espírito, eu quero suavizar a minha consciência. O que ele quer dizer com suavizar a minha consciência? Como é que as pessoas, né? Como é que a gente reage com as pessoas quando me insultam? Como eu reajo a isso? Eu simplesmente aciono o meu botão de raiva, entro no modo reativo e rebato? Ou eu começo a acessar uma consciência de estar em paz? Isso é sair do modo de sobrevivência. Aquela sensação de confiar que está seguro nos braços de Deus, né, no braços do infinito, e que nada pode afetar, né, de uma forma mais profunda ou apertar esses nossos botões. Então é de falar para o infinito, eu quero desligar essa casca, essa camada dessa consciência, né, para que eu possa acessar e caminhar na minha vida de uma forma diferente. Observem dos grandes mestres, né, quando alguém criticava eles, será que eles ficavam se justificando? Será que, ou até mesmo, né, quantos de vocês criticam, conseguem parar e pensar, será que ele tem razão em algum nível? Será que eu não tenho que olhar e me transformar de alguma forma? Não, a maioria já bloqueia. Por quê? Porque tem esse projeto de sobrevivência. Na velha energia, isso ajudava. Mas agora não. Então pense se alguém chegasse para Jesus, para Buda, falasse assim, que roupa maltrapilha que tu está usando, não serve para nada. Vocês acham que eles ficariam na defensiva? Óbvio que não. Eles olhariam com aquele olhar amoroso, diretamente nos olhos, né, com aquele amor, pode não concordar com o comportamento da pessoa, mas os olhos de amor e compreensão estariam ali. E é por isso que as pessoas se derretiam, né, com ele. Ou com eles, né? Porque eles justamente manifestavam, onde tu olhava para eles e via um reflexo de Deus. Nesse sentido, Kryon também nos fala sobre como a consciência humana pode modificar a química do nosso corpo. E é algo que a gente faz todos os dias. Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, dependendo dos sentimentos que a gente tem, a gente cria elementos no nosso corpo. Só que a gente não está consciente.
E o processo é justamente de tomar mais consciência disso para que a gente possa efetuar as mudanças químicas no nosso corpo também, né? Então, portanto, a consciência humana é a parte de nós que nos conecta com a terceira dimensão. Mas é interessante, né, de perceber que a nossa consciência humana ela é limitada. Né? E como é que a gente sabe que é limitada? Porque muitas vezes a gente pode estar desenvolvendo alguma doença no corpo e nem perceber, nem ver que isso está acontecendo. Né? No entanto, né, o corpo até mesmo manda sinais e a gente não está olhando. Por que será que, vamos colocar, o Criador, Deus, projetaria isso de uma forma tão limitada? Não é o projeto que é limitado. Na verdade, a consciência humana que é limitada ou estava limitada. E quando a gente fica no modo de sobrevivência, isso impede de a gente perceber esses outros aspectos dos seres humanos. Se vocês forem perceber, tem aqueles testes de cinesiologia, testes musculares, né, que o corpo responde perguntas que a nossa consciência não consegue perceber. Então existe uma inteligência, existe uma sabedoria ali, né, que dependendo dessa tensão muscular, ela vai estar dando a resposta sobre algo, né, que nem a nossa consciência está ciente. E esses trabalhos dessa cinesiologia vão dar informações necessárias para o próprio processo de cura. E aqui a gente entra na terceira parte, que é super importante, que é a inteligência ou sabedoria inata. E ela não é uma função do cérebro, como muitas pessoas achavam. Inclusive, ela talvez seja um dos únicos sistemas do corpo que não é centralizado. Só que esse sistema, essa sabedoria, de acordo com o Cryon, essa inteligência, ela não foi descoberta. E é por isso que não foi definida pela ciência médica. Resumindo, ela é a inteligência corporal, ela é a energia do organismo consciente, quando a gente recorre a esses testes musculares, como o Body Talk, por exemplo, também. A inata sabe o que está acontecendo no nível celular do corpo, tudo que a gente, às vezes, com a consciência humana não está sabendo. Então, se a gente for falar, a inata, ela é a consciência do nosso DNA. A inata sabe da nossa herança akáshica. Então, aqui como o Cryon coloca, vocês podem ler aqui junto comigo. A inata é um sistema de backup dentro do campo do DNA que mantém o ser humano vivo. O campo do DNA do seu corpo realmente se conecta com o cérebro e os sinais ainda são enviados de uma forma quântica, sem fio. O nódulo sinoatrial é uma antena nervosa que continua a captar as transmissões do cérebro através do campo. E faz isso tão bem, mesmo que se o cérebro estiver morto, ele se lembra de padrões por algum tempo, como um backup de bateria. Esse é o poder da inata. Então a inata, de acordo com o Cryo, é a ponte entre a inteligência da estrutura celular, e o DNA, óbvio, incluído aqui, e a consciência humana em 3D. A inata que faz a ponte da nossa comunicação e as nossas intenções para o nosso DNA. E esse sistema abrange o corpo todo e sabe mais do que o nosso sistema nervoso, o nosso sistema cerebral pode conceber. E ela é única, e ela é você. Então, nesse sentido, o eu superior, a consciência humana e a sabedoria inata, que às vezes se sobrepõem, são encontradas dentro do nosso campo, da nossa Merkaba, a nossa carruagem de ascensão. Tá? Então a sabedoria inata sabe tudo o que está passando no corpo no nível químico. E o que controla a sabedoria inata é justamente o que ordena e organiza a informação contida nas células-tronco, que é a tarefa da sabedoria inata. Aqui vocês podem ver uma representação da Merkaba, né, que são essa imagem geométrica que circula por aí como uma representação da nossa carruagem de ascensão. Então essa nossa sabedoria inata, assim como o DNA espiritual, está nesse estado quântico. E ela é multidimensional e também tridimensional. Mas também não é tão fácil falar com ela, ela não é uma sinapse no cérebro, né? Ela está no DNA. E não é bom e não seria ótimo, né, juntar a consciência humana com o cérebro e a sabedoria inata? E é justamente isso que está disponível para a gente nesse momento da humanidade, essa consciência sobre a matéria, né?
e começar a conversar, né, com essa inteligência do corpo. E a gente faz esse processo primeiramente através da nossa intuição. A intuição é a ponte da sabedoria inata. E a gente tem que utilizar esse poder intuitivo, né, no nosso dia a dia, né, de não descartar essas informações que podem surgir de primeira, um pensamento, um insight ou algo nesse sentido. E por que não se comunicar com o corpo agora? A inata é você, a inata sou eu. Então eu comunico como parte minha. E começa comunicando com ela, querido espírito, querido corpo, querida sabedoria inata. Eu escolho me fundir com você. De qualquer forma que vocês decidirem. Querida sabedoria inata, eu te agradeço por estares em mim, comigo e por me proteger. Obrigado pelo campo que me cerca e me mantém seguro. Eu agradeço também por aguçar a minha intuição para saber a verdade. Então, a inata é aquela que sabe e intui, por exemplo, se alguém está mentindo, se não está, se a canalização é real ou não é, se a informação num registro, numa leitura de registro, ela é real ou não é. Quanto mais em contato com a inata, maior é esse discernimento. Para daí tu poderes até mesmo falar, pois é, eu acreditei numa mentira. Agora eu cocrio a minha realidade sem intermediários. Honro aquele momento, foi necessário, mas agora é um outro momento. Então eu acesso essa inata que está num estado quântico, né? E é uma parte quântica do ser humano. É interessante, eu faço aqui uma ponte com ciência, né? Que o Instituto de HeartMath fez uma pesquisa há muito tempo, onde aleatoriamente para as pessoas um computador demonstrava imagens. As pessoas estavam conectadas, né, através de um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, para perceber quem respondia antes, se era o coração ou se era o cérebro. E é interessante que, quando as imagens apareciam, haviam registros, né, no eletrocardiograma antes de registros no eletroencefalograma, falando que, ok, existe uma inteligência que capta as coisas antes do próprio cérebro. Mas o mais interessante era que essa sabedoria, né, essa parte, muitas vezes se manifestava antes mesmo de uma imagem aparecer. Ou seja, se era uma imagem, por exemplo, de sangue, de morte, tinha uma resposta. Se era uma imagem de flores ou algo assim, num geral, tinha outras respostas. Então nós temos uma sabedoria que a humanidade está aprendendo a entrar em contato. E ela é essa ponte para que a gente possa explorar a nossa caixa, para que a gente possa minerar a nossa caixa. O que isso quer dizer? Quer dizer justamente que a gente pode resgatar esses conceitos, essas energias de vidas passadas, né, através da nossa inata, através das nossas intenções, através da nossa intuição e através do nosso trabalho espiritual. E não é algo assim de, vamos ver se dá certo, tem que ter aquela confiança, né? Tem que ter aquele o acreditar, porque se não acreditar, não acontece. Como eu falei lá na história inicial do Einstein, se a pessoa duvida, não vai acontecer. Se alguém fala que não é possível, não vai acontecer. Mas quando eu coloco toda a minha energia, toda a minha crença naquilo, o corpo escuta. E o corpo vai fazer as transformações necessárias, vai trazer do Akasha. Agora, o tempo espiritual, né, ele é diferente do nosso tempo linear. Aquilo que eu desejo não é exatamente o tempo que a minha alma, meu superior, quer que as coisas aconteçam. Então vocês vão perceber em sensações corporais, em calafrios, a inata ela dá arrepios, ela dá sinais de vida. Né? E é esse o processo que a gente pode trabalhar agora no momento de cocriação. Então, para trazer o céu aqui para a Terra e a gente finalizar esse vídeo, eu te convido a refletir justamente se tu conversas, tu percebe que tu conversas contigo mesmo? O quanto tu fica repetindo certas coisas que foram ditas na tua educação, nos teus condicionamentos, por amigos, e repetindo essas frases dentro de ti? Sem nem perceber, muitas vezes. Eu já fiz isso, eu vejo muitas pessoas nos atendimentos individuais. E o convite aqui é de conversar consigo mesmo, trazer
essas intenções, essas afirmações, conversar com as próprias células, conversar com o DNA, não no sentido de pedido, mas no sentido de demandar, é quase uma ordem, é um comando. E ao mesmo tempo confiar no infinito, confiar na sabedoria interior para guiar esse processo, de acessar a própria caixa, de se apropriar de si mesmo e da própria sabedoria, sem que ninguém precise te dizer como fazer ou não. Num primeiro momento, escutar o que está sendo dito, mas ao mesmo tempo se comunicar com essas partes que estão esperando os comandos. E aí sim, verdadeiramente, cocriar os potenciais, né, de acordo com o caminho da própria alma e não os indicados pelas outras pessoas. E aqui fica esse convite para vocês. E eu trago uma sugestão de intenção pura, e eu vou colocar na tela para vocês aqui, que Kryon traz com relação à inata e o propósito de vida. Vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então aqui vai. Querida inata, obrigada por me conhecer tão bem e por estar comigo. Eu honro você e eu estou agora em comunicação com você. Eu sou uma criatura de luz e minha existência aqui é o porquê de eu estar aqui. Meu amor e compaixão pelos outros é o meu trabalho e ele lança a luz sobre este planeta. Eu dou a inata as instruções para criar intuição e sincronicidade na minha vida. Isso permite encontrar coisas a seguir e que me trarão ainda mais alegria. Eu dou a inata as instruções para cavar, minerar no meu akasha e revelar coisas do passado que me trouxeram riso, alegria e entusiasmo. Eu dou a inata as instruções para deixar essas coisas fluírem dentro de mim. Eu estou relaxado com quem eu sou e com quem eu faço. E assim é. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez e nos vemos num próximo vídeo nas próximas semanas, que vocês possam conversar muito com a inata de vocês. Muito obrigado.